O demônio de Hell's Kitty, o homem sem medo, enfrenta mais uma vez o serial killer, na qual se considera um artista de horrores que quase assassinou o grande amor do Demolidor, a Doutora Glenn. E foi por pouco, galera, eu fiquei tenso o tempo todo nessa cena. O episódio 7 do Demolidor derrubou todos os rumores de que o Muse assassinaria a Vanessa Fisk devido à rápida morte do serial killer, na qual pegou todos de surpresa nesse novo episódio. Ou será que não? Fala no Trechan, sou eu, João. O novo episódio do Demolidor nos deu um grande susto com aquela cena pavorosa do Muse com a Doutora Glenn. Finalmente, galera, o Matt viu que o sistema nunca vai ser justo e vai fazer as coisas funcionarem como tem que ser feito, né? O rei do crime começou a usar o poder da caneta como prefeito para derrubar os vigilantes de vez por todas e perseguir principalmente o Demolidor agora que ele está de volta. E se ao invés dos rumores de que o Muse assassinaria Vanessa Fisk se concretizar com o mercenário, não só o mercenário teria sua vingança, como o rei do crime possa usar o possível assassinato da primeira-dama como um iceberg para decretar guerra contra os vigilantes. Para quem não lembra, o rei do crime foi o responsável pelo assassinato da Julie, a grande paixão do mercenário na terceira temporada do Demolidor lá na Netflix. Com os rumores de que o Muse mataria Vanessa Fisk, e isso não se concretizando agora devido à morte do Muso nesse 7º episódio, o que leva a crer, galera, que se isso eventualmente vem a acontecer, sendo o mercenário matando a Vanessa Fisk ao invés de um Muso, isso seria crucial para o rei do crime usar isso e determinar a guerra contra os vigilantes. Afinal de contas, o mercenário pode fugir da prisão na qual cumpre prisão perpétua e finalmente concluir a sua vingança com o rei do crime. Mas lembrando que isso não passa de teorias e rumores para os 2 últimos episódios da série. Afinal de contas, ainda não temos a resposta porque o mercenário assassinou o Fog no primeiro episódio. E isso pode ser respondido nos 2 últimos episódios da série. Enquanto isso, vamos se concentrar em tudo o que aconteceu nesse 7º episódio, que na verdade eu achei irado demais. Bom demais, cara, esse 7º episódio. Porém, com um pequeno detalhe que incomodou muito. Muito mesmo. Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreve no nosso canal que será bom demais ter vocês aqui comigo. Não esquece daquela força com aquele Nutri-Like para nos ajudar. E mais uma vez, galera, obrigado de coração, tamo junto. O sistema. Nesse 7º episódio, o Matt viu que não dá para confiar no sistema, né? Por mais que uma parte dele acredita que é possível continuar acreditando no sistema, o sistema sempre será falho e ainda mais cruel. Principalmente agora com o rei do crime na cadeira de prefeito. Wilson Fisk teve a brilhante ideia criminosa de usar os efeitos heróicos do Demolidor para burlar a mídia e passar informação falsa que a sua força-tarefa suja, cheia de corruptos, são os responsáveis pela morte do assassino psicopata conhecido como Muse. Nisso, o Demolidor, vendo que o sistema nunca irá funcionar, ele viu que de certa forma ele é um problema, né? Com as palavras do Justiceiro no 4º episódio, deu para entender que agora o Matt viu que deixando esses vilões inteiramente vivos, eles iriam atormentá-lo sempre e cada vez mais cruel. O Matt deixou o mercenário vivo no final do 3º episódio e isso custou o preço da culpa na qual ele carrega pela morte do Fog. Agora isso quase se repetiu, né? Com o Demolidor deixando o serial killer Muso escapar no 7º episódio, isso quase custou a vida da sua grande paixão. A Doutora Glenn quase foi assassinada pelo Muso. Doutora Glenn! Tivemos uma das cenas mais tensas desse episódio com o Bastian se revelando para a Doutora Glenn como o Muso. E nessa cena tivemos o Bastian declarando para a Doutora Glenn que teve essa trava destrancada para começar uma série de assassinatos na qual ele vê com uma liberdade de expressão artística pela Doutora Glenn, que infelizmente foi o livro que a Doutora Glenn lançou, Vivendo Sem Medo, que motivou o Bastian a libertar esse lado assassino psicopata que existia dentro dele. E isso fez ele se libertar definitivamente do medo. Como psicóloga, isso com certeza deixou a Doutora Glenn ainda mais aterrorizada. Ela descobriu nesse momento que a missão dela como psicóloga de ajudar as pessoas acabou libertando o serial killer do medo para dar início a uma série de assassinatos. Isso com certeza afetou a mente dela. Antes disso tudo acontecer, galera, percebemos que como psicóloga, a Doutora Glenn em um certo momento, só conversando ali com Bastian, ela consegue imediatamente identificar o perigo que estava na sua frente. Mesmo antes do Bastian se revelar que era o Muso, a Doutora Glenn já consegue identificar rapidamente a alma extremamente cruel e perigosa que o Bastian é. Sinal que ela era uma boa psicóloga, né? Que pena que ela não conseguiu identificar isso antes. Ela até conseguiu identificar em uma certa cena o trauma que afetava o Matt. Como psicóloga, percebendo o perigo que o Bastian
era. Mesmo assim, ela tenta manusear essa conversa cuidadosamente para poder se salvar das mãos de um Muso, mas infelizmente isso não é possível. Até que o Muso começa a espancar a Dra. Glenn e em uma certa cena vimos ele cortar ela. Eu pensei que ele fosse assassinar ela, mas com a chegada da força-tarefa corrupta do Rei do Crime, com a zoada das sirenes, fez o Muso ficar ainda mais perturbado. Ele tinha uma arma e pretendia assassinar a Dra. Glenn e depois tirar a própria vida. Isso foi até mencionado por um dos policiais. Enquanto isso, vimos que o Demolidor estava no esconderijo do Muso e consegue rapidamente identificar que a Dra. Glenn seria sua próxima vítima e vai desesperadamente ao consultório da Dra. Glenn salvá-la. Confesso que em um certo momento eu pensei que isso não fosse possível. Até que o Demolidor consegue chegar a tempo e o pau começa a quebrar com o Muso. Em uma cena vimos o Bastia revelar que foi obrigado a lutar Taekwondo. Isso foi só um motivo para a série se explicar porque o Muso luta muito bem, ao ponto de conseguir escapar de alguns golpes do Demolidor. A propósito das cenas de luta na qual o Demolidor enfrenta o Muso é o melhor dessa série. Os golpes e as coreografias de luta são uma das melhores. Enquanto o Muso só luta Taekwondo, o Demolidor predomina umas sequências de artes marciais incríveis. Isso vimos nas 3 temporadas do Demolidor na Netflix. Mas como eu falei, existe algo que não me agradou nesse episódio. Arte pela Arte. Arte pela Arte é o nome desse 7º episódio, na qual foi inteiramente dedicado ao Muso. Como eu falei, galera, eu curti demais esse episódio, mas algo não me agradou. A morte do Muso. A série se estendeu na construção do serial killer para no final termos só 2 únicas cenas de combate do Muso e do Demolidor. Para no final das contas o Muso ser morto pela Dra. Glenn, e esse foi um grande vacilo dos roteiristas. A série poderia ter explorado mais o lado do Muso ou do Bastia, vivido aí pelo ator Hunter Duvna, que foi um baita de um ator para esse personagem. Ótima escolha do estúdio para o vilão Muso, mas que infelizmente teve um desfecho muito rápido. Agora nos próximos 2 últimos episódios é aguardar para termos um combate triunfal do Demolidor ao lado do Justiceiro contra a força-tarefa do Rei do Crime ou até mesmo contra o mercenário que eu faço as minhas apostas que esse cara vai aparecer novamente nesses 2 últimos episódios. Enquanto isso, a Vanessa Fisk deixa no ar um grande mistério. Será que ela está usando o Rei do Crime ou realmente ela está do lado dele? Com a morte planejada do Luca pelo Fisk e o Buck, o que dá pra entender é que a Rainha do Crime planejou o tempo todo com o Rei do Crime a morte do Luca. Ela jamais iria trair o Rei do Crime, ou será que não? Esse será um grande mistério e só iremos descobrir nos 2 últimos episódios da série. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse 7º episódio e não se esquece de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ser notificado. Não esquece daquela moral com aquele Nutri-like que a gente se vê em breve. Obrigado pela sua atenção, forte abraço, fica com Deus e até mais. Fui!